Universo chamado 6247, renomeado Universo Alternativo de Godzilla Horror. Missão: salvar os 40% da população humana que sobreviveu aos ataques do Godzilla Horror. No momento eu tava voando, enquanto que eu tava lendo o papelzinho que eu tava segurando na minha mão com as informações desse mundo e sobre a missão de salvar 40% da população desse universo. Então quer dizer que ele já matou mais de 40% da população. Bom, isso não vai ser um problema, afinal é só um cara na roupa de um Godzilla. Mas se por acaso eu tiver que usar mais de um poder aí, isso sim vai ficar interessante. Eu então no momento usei uma habilidade minha para mapear toda a área, ou melhor todo o planeta. Então me teleportei para um local parecendo um teatro, ou melhor dizendo realmente um teatro, só que totalmente destruído. No teatro encontrei anotação de papéis de cenas de lutas de kaijus. Realmente tirando o rap que eu ouvi sobre esse mundo e que possivelmente eu vou demonstrar apenas para os traidores. Não vou meter meus irmãos no meio e nem meu pai ou minha mãe, mas sim vou deixar que os traidores vejam realmente toda a catástrofe que uma variante, mais um dos filhos do Zuko, fez realmente nesse mundo. Eu no momento escutei o rugido de uma criatura, então já notei que era o próprio Godzilla Horror, que estava por perto. Então eu decidi sair daqui do local, então eu caminhei diante a cidade destruída, então encontrei o próprio Godzilla Horror. Ele ficou olhando para mim com aqueles olhos penetrantes dele sanguinários, afinal seus globos oculares estavam sangrando por conta de sua situação. Bom, eu sei que você consegue me entender mesmo com a situação variada de seu corpo. Eu sei que seus sentidos estão dizendo para me atacar e me transformar também nessas criaturas que você transformou esses humanos. Ele no momento não deixou eu terminar de falar e logo me atacou, avançando para cima de mim, tentando me morder para me infectar como os outros humanos. Eu no momento só fiquei parado, mas quando ele se aproximou o suficiente a mão, então várias espadas o empalaram. Ele gritou de dor. O grito dele chamou a atenção de outros iguais a ele, então eu fui cercado por várias criaturas, mas não me abalei, então só instalei meus dedos e chamas negras cobriram todos os, queimando feito churrasco. O Godzilla Horror se libertou de sua condição e foi logo tentar me atacar novamente, só que dessa vez usou sua cauda para tentar me atingir, só que no momento eu desviei, então agarrei a cauda dele girando e lançando ele contra um prédio, ou melhor dizendo contra uma pilastra de um prédio. Eu então bem leves disso para os de energia na pilastra para derrubar a pilastra e fazer que o prédio desmorone em cima dele. Minha missão principal é levar 40% dessa população humana restante para outro mundo para repopular esse mundo em ruínas. Mas eu acho que com esse cara aqui não vai ter como popular esse universo, então vão ter que entender, guardiões, que essa situação não vale mais a pena salvar esse mundo, afinal já tá tudo detonada. Então eu noto que dos escombros sair o Godzilla Horror sangrando por conta do imenso golpe das pedras, ou melhor dos fragmentos de escombros que o atingiu no momento que o prédio foi desmoronando. Tô impressionado que você sobreviveu a isso, mas não devia tão impressionado assim, afinal de contas seu corpo ficou modificando durante todo esse tempo, então por mais que você não fique exatamente de um tamanho de um Godzilla, tenha resistência quase de um, então devia levar esse combate um pouco mais a sério. Mas eu quero ver do que você é capaz. Pode-se dizer que eu sou arrogante, mas eu quero ver até onde sua evolução crescente pode ir e atingir, então literalmente continue assim, talvez eu fique impressionado e mantenha você vivo por algum tempinho. Em outro momento já literalmente eu continuo lutando com ele, só que no caso eu transformo parcialmente nos braços em minhas partes de dragão, então literalmente agora eu tô lutando parcialmente a sério com ele. Eu então agarro novamente ele, estou aqui, dessa vez lanço ele com muita força contra outros prédios e o baque do impacto é tão forte que causa uma leve rajada de vento. Eu então me transformou totalmente em minha forma de monstro. Agora transformado totalmente, eu só espero ele aparecer novamente, só que no caso ele já apareceu avançando para cima de mim, com tudo correndo na minha direção. Eu então seguro ele com toda a força, parando ele facilmente, então uso a força dele contra ele, então eu jogo ele novamente contra o chão.
Vamos, não vai me dizer que é só isso que você tem. Eu achei que você fosse um pouquinho mais interessante, afinal de contas também é meu irmão. Por mais que seja uma variante de um filho de um Izuku, você ainda é meu irmão. Então, já que eu acho que na sua cabeça ainda tem lembranças da mamãe e do papai, então eu acho que você ainda consegue se lembrar deles, correto? No momento que ele ouviu essas palavras, ele parou parcialmente só por recordar do passado. Lembrando do Izuku, eu conto, ele era carinhoso com ele, que ele queria ingressar no cenário de atuação e entretenimento. Como ele, afinal, seu pai era sua inspiração para ser um ótimo artista e uma ótima pessoa também. No momento ele estava chorando sangue só por recordar dessas pequenas lembranças de sua família e de quanto sua mãe também o apoiava. Ele então fugiu tentando reformular uma palavra, mas só saía grunhidos e rugidos. Eu então, por notar isso, decidi parar de atacá-lo, só que no momento que os outros transformados viram que eu abaixei minha guarda e fiquei parado, no caso, eles tentaram me atacar e literalmente me atacaram. Eu não notei a presença deles porque estava totalmente focado no Godzilla Horror. No momento que eu senti as presas deles cravando em minha pele, eu fiquei irritado por eles interromperem esse momento que eu tava observando o meu irmão. Então, literalmente, eu agarrei a cabeça de um, então joguei ele contra os outros. Então eu falei com irritação na minha voz: sumou daqui, seus vermes. Se aparecer novamente na minha frente, eu vou devorar cada parte de vocês e usar seus ossos como palito de dente para tirar as partes imundas de vocês de minhas presas. Então sumam da minha frente agora. As criaturas tremeram de medo só por sentir a intenção assassina de linha energia sendo liberada. Então alguns ainda literalmente tentavam me atacar, só que no momento se aproximavam eram completamente incinerados pela minha energia violenta que estava sendo liberada, enquanto outros tentavam fugir, só que no momento eu estava extremamente irritado, então não permitir que eles fugissem. Então eu só dei um balão saco do meu braço, lançando uma imensa em formato de uma lâmina, matando todos, deixando o rastro de uma fenda de um corte gigantesco no chão da estrada, que ia ser completamente destruída, parando habilmente o meu ataque. Nesse momento o Godzilla Horror veio até mim, só que no momento eu virei meu olhar para ele e ele ficou aterrorizado por ver essas. Godzilla Horror. Só por ver o meu olhar, ele literalmente deu alguns passos para trás para não se sentir mais ameaçado, só apenas tentou se afastar para não ser o próximo alvo, porque afinal notou que eu estava num nível totalmente diferente de ameaça para ele. Eu então, por notar a intenção dele de se afastar, eu então retornei para minha forma humana. Então eu disse: perdão por ter assustado você, irmão. Desculpe realmente por ter me enojado facilmente com seus servos. Desculpe também por ter matado algum deles. Sinto muito por isso. O Godzilla Horror só ficou parado em seu canto, me observando, mas também entendeu minhas palavras, mas continuou parado só me observando e não fez nenhum movimento hostil. Bom, eu devo entender agora que você finalmente vai me escutar em vez de me atacar, certo? Bom, então eu vou logo explicar para você porque eu te chamei de irmão. Eu então expliquei a ele sobre eu ser também um filho do Izuku e também expliquei sobre a situação do próprio Izuku e como ele foi traído e como ele agora tá literalmente na minha casa, ou melhor dizendo, em meu castelo com a Ryuko. Quando ele ouviu o nome de sua mãe, literalmente ele finalmente andou em minha direção, tentou reformular uma frase novamente, só que saiu apenas granitos e rugidos. Eu então instalei meus dedos, então literalmente consertei as cordas vocais dele, então fiz facilmente uma conexão telepática com ele, mesmo sabendo que consertado as cordas vocais dele ele não poderia falar normalmente por conta que sua mandíbula estava totalmente deformada por conta que ele tinha se fundido com esse traje de Godzilla. Godzilla Horror. Eu quero ver mamãe, eu quero ver o papai, quero ver eles novamente. Calma, você vai vê-los novamente, eu vou te tirar desse mundo, eu vou fazer você ver eles novamente, não precisa ficar desesperado. Ele então percebeu que eu tinha conseguido entendê-lo, mesmo ele só grunhindo, então ele ficou surpreso de eu entender-o finalmente. Então eu abri um portal, então eu falei:
Quando você atravessar esse portal literalmente você irá vê-los novamente literalmente. Por mais que não seja da sua realidade dessa dimensão, por mais que não sejam literalmente os seus pais, você deve estar morrendo de saudade de vê-los, pelo menos não é, irmão? Ele então assentiu balançando a cabeça. Eu então expliquei a ele também sobre Azila e também sobre nossos outros irmãos e também sobre os traidores, mas quando ele ouviu a parte dos traidores, aí sim o sangue dele ferveu novamente, ficando irritado por saber pelo que seu pai passou e pelo que os traidores malditos fizeram com ele. Então eu expliquei sobre a reação que eu tô planejando trazer para os traidores. Então ele concordou com essa reação que eu iria trazer sobre eles, sobre seu devido universo. Mais uma coisa, irmãozinho, já que no caso você quer realmente vê-los, você vai ter que usar uma coisa para não assustá-los com seu aspecto monstruoso, não querendo ofendê-lo ou coisa do tipo, mas só deixe que os traidores fiquem aterrorizados com sua verdadeira aparência. Eu então entreguei a ele um item que pode esconder a aparência grotesca dele ou deixando mais com o aspecto de humano novamente. Bom, eu vou explicar certinho esse item que você agora tem literalmente. Você vai ficar com aspecto humano para nossos irmãos e nossos pais, mas para os outros você vai estar com seu aspecto normal. Então literalmente só para os outros você vai estar como é realmente, e para mim também. Ele então entendeu tudo certinho, pegando o item com a mão e colocando em seu braço. O item se encaixou corretamente em seu braço. Eu então literalmente eu levei para o portal. Ele então atravessou o portão, ficando dentro do castelo em sua devida habitação, porque no momento que ele pisou no castelo eu já criei uma habitação para ele, mas antes de eu literalmente entrar dentro do portal e atravessar junto dele, eu literalmente toquei no chão da dimensão. E com a minha mão eu destruí essa realidade. E com a destruição dessa realidade literalmente eu destruí juntos dos monstros que ainda existiam nessa realidade. Mas os humanos que eu tinha que salvar, e os mandei para outra realidade, uma mais pacífica, diferente desse universo em ruínas que acabou sendo destruído. Fim do epílogo da reação do Reptigo.